Boa noite, pessoal. Estamos aqui iniciando mais um Começando os Trabalhos, segundo episódio aqui, gravado no estúdio do Bananecos. Eu sou o Estevão, me apresentando para quem já não me conhece, né? Temos aqui o Euron Júnior também. Salve, galera, que é o BH. Mais uma o- vez um prazer aqui estando no episódio com vocês. E também estamos com o grandiosíssimo William Bagatini também. E aí, gurizada, tá tranquilo? É isso aí. E no episódio de hoje a gente vai entrevistar o reitor da UFSC, professor Irineu de Souza. Um prazer. Um enorme prazer aqui. Temos... Obrigado pela oportunidade. Foi intermédio feito pelo professor Nildo, na primeira entrevista que a gente fez com ele. E agradecer o Nildo, né, por ter feito esse meio de campo todo, assim. A gente já tinha se conhecido brevemente, assim, num evento ali, no evento, digamos assim. Tudo é um evento. Tudo é evento, né? Faz parte. Mas eu queria te perguntar de início, assim, uma dúvida minha mesmo do porquê o senhor aceitou ser entrevistado por um podcast dali dos alunos do CSE, qual o seu objetivo aqui? Na verdade, eu vejo que as pessoas que estão na atividade pública devem estar sempre disponíveis, né, para qualquer momento e também disponível para realmente prestar as informações e atender as pessoas que fazem a comunicação. É muito importante, né? Nós temos uma dificuldade muito grande no nosso país, no mundo inteiro, é a dificuldade da comunicação, né? E a informação, quando é repassada de uma maneira tranquila e tal, faz muito bem para toda a sociedade. Então, nesse sentido, eu estou sempre disponível, né, a prestar informações, a atender matérias que são solicitadas pela universidade, pela comunidade. Então, não tenho medo de fazer essas atividades, de participar, né, e de mostrar a importância também da nossa universidade, né, que tem uma vinculação muito forte com a UFSC, né? E sempre eu me sinto muito bem falando da universidade. Então, surgiu essa oportunidade, recebi o convite, aceitei com muito prazer, realmente. Já tinha tido, assim, uma experiência prévia, na própria, aqui na UFSC mesmo, campus? Eu tive algumas entrevistas com aquele programa que nós tínhamos, aquele grupo da UFSC, à esquerda, que eles tinham algumas entrevistas, nas épocas de campanhas eleitorais, eles entrevistavam os candidatos, né? Eu fui candidato a reitor 4 vezes, então fui bem entrevistado também por diversos segmentos da universidade, diversas correntes políticas, ideológicas, enfim. Legal você comentar isso sobre ter um cargo público e estar sempre disponível a conversar com o pessoal mesmo. Ainda mais para você, imagino que seja mais difícil por ter mais de 40 mil estudantes, sem contar os docentes também, né? Cada um pensando de um jeito, alguns são contra, alguns são a favor. E ouvir todo mundo é bem complicado, né? Tendo opiniões diferentes. E eu já queria puxar também para como foi o início da sua carreira ali na UFSC mesmo. Como que você começou a ter alguma relação com a UFSC, até virar professor e depois ter a pós-graduação? Bem, eu, na verdade, não é politicamente correto, mas eu me preparei para ser reitor, né? Isso não é uma coisa muito, digamos, comum acontecer, né? Eu ingressei aqui no cargo de datilógrafo, eu era aluno ainda da Escola Técnica, hoje o IFSC, né? Legal. Eu fazia o curso de agrimensura, queria fazer engenharia civil e depois mudei para administração. Então, entrei na universidade em 4 de julho de 74, né? 51 anos já. Passamos aqui na universidade. Nossa. E também aí eu fiz a minha graduação, meu mestrado, meu doutorado, sempre pesquisando a universidade, né? Então, tive uma carreira acadêmica, uma carreira administrativa e também a minha formação ela foi sempre vinculada à compreensão de uma universidade. Porque a universidade não é nenhuma empresa, também não é uma repartição pública, não é uma organização, ela é uma instituição social. Então, até para compreender por que a universidade sobrevive apesar de todas as dificuldades que ela encontra, né? Então, é uma das instituições mais antigas, né? Não digo a nossa, né? Digo a instituição universidade, né? E ela sobreviveu a aos motivos, a todas as ondas, todos os movimentos, né? E ela é sempre muito criticada, principalmente por quem não conhece a universidade.
Então, por que ela consegue, então, sobreviver a todas essas dificuldades, como agora nós temos uma dificuldade enorme de orçamento, né? E por que também a sociedade, as pessoas também criticam? Existe uma crítica, né? Principalmente o mundo empresarial, enfim, né? Critica a universidade e ela consegue sobreviver, porque a crítica maior é em relação à autonomia que ela tem e também a possibilidade que ela tem de enfrentar diversos dogmas, diversas questões, né, que a sociedade traz para discussão, porque ela tem também essa dimensão da cátedra, o poder da cátedra, o poder do conhecimento. O professor, ele tem a possibilidade de discutir qualquer tema dentro da universidade. E a universidade, ela tem autonomia. Então, a crítica maior da universidade é a sua autonomia. A autonomia e o poder da pesquisa, da extensão e do ensino, né? Então, as críticas que surgem podem observar, realmente, em função... a sociedade não consegue aceitar que a universidade ela tem um caminho diferente da burocracia, um caminho diferente do tradicional, do que existe na sociedade, as políticas, digamos assim, as modas, né? Os modismos, o modernismo, enfim. Ela está sempre quebrando essas discussões e está sempre trazendo, às vezes, numa dimensão até antagônica aquilo que está sendo discutido, mas ela tem esse poder, né? Esse poder de discutir, esse poder do conhecimento. Então, na universidade, o poder não está vinculado à hierarquia. Nós temos aqui uma professora, por exemplo, que é pesquisadora da NASA. Então, quando o pessoal lá da NASA quer falar com essa professora, não quer saber quem é o reitor, quem é o pró-reitor, quem é o vice-reitor, vice-reitora, o diretor do centro, o chefe de departamento. Ele quer saber a professora que tem um conhecimento importante, que isso é que interessa. Então, o poder está vinculado ao conhecimento e não à burocracia organizacional, à hierarquia. Então, isso é uma diferença já importante. E a autonomia que os professores têm de ensinar e a autonomia que a universidade tem de pesquisar e de se posicionar na sociedade. A gente observa assim que na UFSC tem diversas linhas de pensamento diferentes e eu vejo assim que há um embate assim atualmente, né? Já puxando assim assuntos de eleição até, né? De DCE, de centros acadêmicos, são como que eu posso dizer? Que é bem polarizado. Bem polarizado para o lado da esquerda, assim, e são questões, assim, que, digamos, um tanto polêmicas para quem está de fora. Para quem está de fora, que não participa da universidade, como o senhor disse, que não está ali no dia a dia, trazendo até críticas, assim, do que elas não conhecem ou exagerando coisas do que já veem ali. Recentemente, a gente vai ter agora... Recentemente não, a gente vai ter agora a eleição do centro acadêmico ali de economia. Já temos uma chapa concorrendo, então... ela tá sem só uma chapa, só de um Chapa concorrente. única, Chapa única, sim. E eu queria saber a tua visão, assim, a participação da UFSC nessas questões, assim, de eleições dos estudantes, assim. Os estudantes têm autonomia, né, para se organizar, enfim, e tem as diversas correntes, temos aqui os coletivos, enfim, né, não só os partidos políticos, dentro dos partidos tem os coletivos, os estudantes representam, enfim. E é uma dinâmica bem diferente, né, da política tradicional também, né, política partidária lá fora, né. E é um momento que o estudante tem para realmente exercitar a cidadania, né, como cidadania política, né, não só a formação curricular, né, dentro do seu curso, que é fundamental, mas é importante essas participações dos estudantes nessas atividades políticas, nas atividades dos centros acadêmicos, do Diretório Central dos Estudantes, enfim, é fundamental para realmente a formação, né? A formação para depois, quando tiver as suas atividades profissionais, né, ele ter uma compreensão não só da sua profissão, mas a compreensão do mundo, né? Então, essas questões, essas divisões que temos aqui internamente dos estudantes, tem também nos docentes, tem também nos técnicos. Isso é a universidade que tem essa possibilidade das eleições. Também a questão quando
como colocaste no início, né, a questão colegiada, né? A universidade ela se diferencia das organizações públicas porque ela tem as decisões colegiadas. Então, quem realmente manda no curso não é o coordenador do curso, é o colegiado do curso. No centro é o conselho da unidade. Na universidade é o conselho universitário, o reitor, então executa as políticas aprovadas no conselho universitário. Então, essas dimensões que a universidade, inclusive na minha tese de doutorado, eu sugeri, digamos assim, né, como que seria uma gestão universitária, como que a universidade deveria ser gerida, né? Não dá para... Eu sou da área de administração, mas não dá para pegar apenas as teorias administrativas que nós estudamos lá, desde teoria clássica científica até teoria da complexidade, as teorias contingenciais, teorias estruturalistas, humanas e tal. Essas teorias são importantes, mas não dá para pensar só na dimensão administrativa. É uma dimensão. É importante também ter essa questão da gestão administrativa, é fundamental, né? Mas a universidade é mais do que isso. Então precisa ter uma dimensão humana. Preocupação não apenas pensando na gestão de pessoas, na área de gestão de pessoas, recursos humanos, mas pensando na dimensão humana, os docentes, os técnicos e os estudantes. Os estudantes também são, digamos, integram essa dimensão humana da universidade. Não é apenas recursos humanos, os docentes e os técnicos, né? Temos que considerar também os estudantes. E depois a dimensão acadêmica, que é outra dimensão, que é exatamente essa questão colegiada, na verdade, dentro dos laboratórios, dos grupos de pesquisa, toda essa dimensão acadêmica que tem no colegiado do curso, no centro de ensino. E, por fim, a dimensão política e social. Então, esse conhecimento também, considerar a sociedade ou a universidade, ela só tem sentido se ela realmente atender às necessidades da sociedade, em todos os sentidos, quer como levar o que a universidade produziu de conhecimento e também os conhecimentos que ela produz, na verdade, que são realmente nas universidades públicas, a pesquisa, a ciência, a ciência e tecnologia, no caso do Brasil, do país, elas acontecem nas universidades públicas, 90%. Então, é fundamental exatamente essa dimensão política e social para compreender a sociedade e compreender o mundo político. Porque o reitor não é só um administrador que está ali fazendo uma gestão, pensando na eficiência, eficácia. Isso é importante, mas é apenas uma variável, né? Que não pode ser desprezada, mas também não dá para pensar uma universidade sendo administrada como uma empresa. É comum alguns colegas docentes e técnicos, até mais docentes, até colocarem isso, né? A universidade deve ser administrada como uma empresa. Não. Se ela fosse administrada como uma empresa, ela fecharia. O que aconteceu nos últimos anos? A universidade teve uma redução de pessoal no Brasil inteiro, as universidades federais, a nossa, tivemos uma redução de cerca de 200 técnicos administrativos em educação, e ela teve uma redução de 50% do seu orçamento. Se fosse uma empresa, opera pela metade, demite, né, fecharia alguns cursos, como as particulares fazem. A universidade não, ela está abrindo outros cursos, ela está ampliando a pesquisa, a extensão, o ensino na graduação, na pós-graduação. É comum, todos os anos, criar curso de mestrado, doutorado. Graduação é um pouco mais difícil, mas também, agora estamos criando esse ano o curso de ciência de dados. Está no vestibular deste ano, né? Criamos no ano passado, que iniciou no início deste ano, o curso de medicina em curitibanos. Se fosse fazer uma conta, não tem como criar mais cursos se a universidade não tem recursos. Mas exatamente essa dinâmica da comunidade universitária, essa necessidade de atender a sociedade, também traz para a universidade um poder de discutir, de reivindicar e de conseguir exatamente crescer, apesar dessas dificuldades impostas pelo governo federal. Então, a universidade, apesar de todas as dificuldades, ela consegue sobreviver, consegue, claro que cada vez mais a gestão fica mais complexa, né? Porque realmente administrar sem recursos é bastante difícil, priorizar, enfim, né? Mas a universidade tem essas dimensões, né? Que é importante considerar, que essas dimensões que significam uma instituição, uma instituição social, uma instituição complexa como é uma universidade,
até uma escola de ensino fundamental, ensino médio, tem uma complexidade. Agora, uma universidade como a nossa, como a Universidade Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, que tem mais de 60 mil estudantes, a nossa tem 40 mil, que é uma universidade também considerada média para cima. E essas universidades têm uma complexidade e têm também uma participação na sociedade muito importante, né? Desde a formação dos melhores quadros, né, até a produção realmente do conhecimento da ciência e tecnologia. Eu acho legal comentar isso, que o Estevão fez a pergunta, questão de autonomia dos centros acadêmicos. Uma dúvida que eu tenho bastante é em questão do DCE, que na teoria são quem representam os estudantes, em sua maioria. É difícil representar todos os estudantes, por ser mais de 40 mil pessoas. Mas eu queria entender do senhor qual que é a autonomia que o DCE tem em decisões políticas mesmo sobre os estudantes e como que é a relação do DCE com órgão mais, não órgão, mas profissionais mais administrativos, né, como o senhor, representantes de curso, como que é o poder que eles têm de resolver alguma coisa, sabe? Porque muitos, na divulgação deles no Instagram, em manifestações, assim, eles deixam muito claro a manifestação deles, mas fica para mim a dúvida de como eles realmente resolvem isso, sabe? Se é só conversando, dialogando, ou se eles têm algum poder de fato para resolver isso, sabe? O DCE representa os estudantes da universidade, né? Um coletivo, enfim. Aí, como toda representação, sempre tem as dificuldades, né? Em todos os sentidos. Oficialmente, o DCE representa os estudantes. Então, quem negocia com a reitoria é o DCE. Então, por exemplo, uma situação do RU, que nós tivemos uma crise importante. Moradia estudantil, que são situações fragilizadas da universidade, em função da falta de recursos e tal. O DCE é que faz essa negociação. E, claro, o DCE joga bem duro, né? Como também, às vezes, os sindicatos, quando tem as greves, né? E a gestão, ela precisa saber compreender que realmente ali o DCE está representando os estudantes, tem que fazer a sua função, que é buscar exatamente bolsas, moradia, uma permanência estudantil, né? A luta do DCE sempre é pela permanência estudantil. Claro que tem as dimensões políticas do dia a dia, enfim, mas basicamente é em função do restaurante universitário, o restaurante da moradia estudantil, as bolsas também, que é uma dificuldade manter essas bolsas dos estudantes de permanência, estudantes que têm uma dificuldade, né? Nós temos hoje na universidade 4 mil estudantes que têm isenção, tanto para o RU quanto também para outras atividades na universidade. Então, o DCE representa, então, essas reivindicações, no caso, né? E claro que aí o DCE muda, tem as eleições a cada ano, e faz o papel, o DCE tem que fazer o papel de representar os estudantes, na verdade, né? E sempre os grupos que estão no DCE, cada um tem uma maneira de trabalhar, de decidir, de encaminhar, enfim, mas presume-se que eles estão ali para defender os interesses dos estudantes. E a universidade nunca consegue atender todas essas reivindicações. 100%, sim. Então, cabe à gestão explicar e tal, lutar em Brasília para conseguir mais recursos, né? E exatamente também mostrar o que é possível fazer, o que não é possível, o que é possível resolver a curto prazo, o que realmente vai ser resolvido a longo prazo. Então, aí é a função da gestão. A gestão é para resolver problemas. Então, não dá para pensar assim, é reitor, é diretor, é coordenador do curso, é diretor do centro, tem aquele cargo importante e tal, né? Mas é um sacrifício, né? Realmente, a pessoa que está ali disposta na universidade, né? Esses cargos na universidade são cargos realmente que impõem realmente um trabalho de 12 horas por dia e tal, né? E também uma dedicação importante para atender essas demandas e manter a universidade funcionando. Hoje, o grande desafio é manter a universidade funcionando sem recursos. É o maior desafio que... Eu estou aqui há 51 anos na universidade, né? Então já vi várias situações e já fui diretor do departamento de administração escolar do DAE, fui diretor de recursos humanos, fui diretor do centro socioeconômico, fui eleito, reeleito, enfim. E estou vendo assim na gestão da universidade que, principalmente nesse momento que a universidade se encontra, né?
com esse corte que teve de 50%, nos últimos 10 anos, né, mesmo o governo do presidente Lula tem feito um esforço para fazer a suplementação, mas não tem atendido às necessidades mínimas da universidade, né? Então, as reitorias têm uma dificuldade enorme, né? O MEC, até então, tem uma dificuldade de compreender. O MEC não conseguiu ainda, o Ministério da Educação atual não é sensível ainda, não é sensível às universidades, à importância das universidades. Talvez pelo fato do ministro ser mais vinculado à educação básica, que é super importante, é importante ter essa prioridade, que é fundamental, né? Mas as universidades são realmente que formam os professores, né? Então, tem todo esse papel, né, da formação dos quadros e da produção do conhecimento. Então, às vezes, entre o orçamento lá das emendas parlamentares, que são, para o ano que vem, em torno de 51 bilhões de reais, se terá hoje 1 bilhão para as universidades, já resolveria a situação para as universidades fecharem um ano, digamos assim, né? Então, precisa um pouco mais de sensibilidade nas prioridades. Os recursos, compreendemos a situação, que a economia está numa situação difícil, do mundo, do país, enfim, mas é importante também essas forças, né, que realmente, forças que conseguem, digamos, obter os recursos dentro do orçamento, né, hoje estão mais poderosas do que as forças das universidades. Então, isso precisa também um trabalho com a sociedade para realmente voltar a dar a importância das universidades, enfim, eu vejo que as universidades não podem perder essa oportunidade de se unirem realmente, as reitorias, no caso, né? Nós levamos essa questão para a Associação dos Reitores, a ANDIFES, exatamente para a ANDIFES encampar essa questão das universidades que estão numa situação mais difícil, né? Tem aí umas 15 universidades que estão numa situação muito difícil. De levar isso para o Ministério da Educação, diretamente com o ministro, levar alguns parlamentares, enfim, para que as universidades voltem a funcionar, que seja uma situação, pelo menos dentro de uma certa regularidade, né? Porque a situação está bastante difícil no momento atual para a maioria das universidades federais. É que a gente vive isso na pele, né? Muda governo, sai governo, entra outro tipo de governo e continuam os cortes constantes, assim, e assim, para saber quais são as prioridades da universidade diante desses cortes, com um orçamento pequeno, assim. Sim. O que vocês priorizam? A nossa prioridade é o restaurante universitário, a moradia, as bolsas estudantis e a universidade funcionando, sala de aula, laboratórios e tal, né? E outras situações, nós cortamos, por exemplo, 50% das diárias dos docentes, dos técnicos, nas unidades acadêmicas. Na parte administrativa das funções, cortamos praticamente, só liberamos diárias e passagens em situações bem excepcionais, assim, né? Com isso, conseguimos economizar esse ano cerca de 850 mil reais, que não é muita coisa, mas é uma economia, né? E também a universidade, o que aconteceu também com o neoliberalismo, que começou lá no Fernando Henrique Cardoso, o que aconteceu? As universidades perderam muitos cargos e houve a terceirização do serviço das funções das universidades, né? Então, até então, existia o recurso para o pagamento de pessoal, que seria direto do Tesouro, e a universidade tinha um recurso para administrar o dia a dia da universidade, o funcionamento. O governo extinguiu os cargos e a universidade precisa terceirizar, então, tirar do dinheiro que ela tem, dinheiro de custeio, que é o dinheiro para pagar a luz, pagar a água, as bolsas, o RU. Esse dinheiro está sendo concorrido para pagar agora pessoal da segurança, várias modalidades de trabalho, várias modalidades de empregos e de atividades administrativas. Com isso, o dinheiro saiu do orçamento da universidade, da parte de custeio, da manutenção, para pagar pessoal, que até então o pessoal estava definido lá, que era direto do Tesouro Nacional. Então, com isso, também a universidade teve uma queda muito forte do seu orçamento. E aí, na verdade, com essa dificuldade toda, a preocupação maior, nós fizemos, então, uma avaliação de todos os contratos. A universidade tem 207 contratos, que absurdo, né? Um contrato com empresa.
Revisamos esses contratos, fizemos a economia aí de cerca de 3 milhões e 500 até o final do ano, somando diárias e passagens dos contratos, uma economia de 5 milhões. O que representa pouco, porque o nosso déficit vai ser em torno de 30 milhões, considerando que cada ano a universidade fica com dificuldade de pagar as suas contas e repassa as contas de um ano para o outro. Ano passado repassamos 14 milhões de 2024 para 2025. A tendência agora é passar 30 milhões de 2025 para 2026. Então, se não tiver uma suplementação, vai ficar muito difícil para os próximos 2 anos, na verdade, né? Não digo nem suplementação, né? Uma reestruturação dos orçamentos das universidades. Tem algumas propostas que nós já colocamos na Andifes, que é exatamente vincular o orçamento da universidade ao PIB, assim como tem no governo de São Paulo, para as estaduais. A USP, a Unicamp e a Unesp, né? A USP é uma das melhores universidades da América Latina. Elas têm um orçamento definido, é 9,7% do ICMS de São Paulo. Então, eu tive uma conversa com o reitor da USP há pouco tempo. Ele não consegue gastar o recurso que ele recebe para manter a universidade anualmente. Tem um fundo, fica nesse fundo, e o dia que precisar, tiver alguma situação mais difícil, tem um fundo lá, que esse recurso que sobra a cada ano fica nesse fundo à disposição do sistema paulista de universidades. Aqui nós não temos a situação, aqui que eu digo, entre as federais, né, não existe nenhum modelo. É uma política quase de balcão. O governo dá o que ele acha que deve dar. Uma realidade completamente diferente. Completamente diferente. Então, nós defendemos que teríamos que ter o orçamento da universidade vinculado ao PIB, ou fazer alguma vinculação constitucional, para realmente não ficar uma política de todo ano, todos os meses, todos os anos, enfim, essa luta pelo orçamento da universidade, para manter a universidade. Nós já negociamos o não pagamento, né, da água, o não pagamento da energia elétrica, e vamos negociar de vários contratos para o ano que vem, porque não tem recurso para fazer esses pagamentos. Então, se tivesse um orçamento vinculado, digamos assim, algumas diretrizes do Congresso Nacional para o orçamento das universidades federais, seria algo, né, dentro de uma certa racionalidade, dentro de uma certa periodicidade, né, e um programa de Estado, né, para as universidades. Então, muda o governo, mas a universidade tem um orçamento ali assegurado e tal, como o sistema paulista que deu muito certo, né? Até puxando esse tema de priorização do orçamento do governo, né, para as universidades, algo que a gente vê muito no estudo de economia, que nós somos alunos de economia, é o papel da universidade no desenvolvimento do país como um todo, né? A gente fala no tripé de universidade, empresa e governo. Então, só professor de desenvolvimento aí vamos testar para a prova, mas tudo certo. Assim, nesse cenário de orçamento, né, da UFSC, limitado por questão de cortes e tudo mais, como tu vê o papel da UFSC no desenvolvimento de Santa Catarina como um todo? Que eu acho que até parte do preconceito que o pessoal tem em relação à universidade é por não saber, né, que a gente faz, não ver o impacto do investimento do contribuinte em resultado para a sociedade, né, da universidade. A universidade tem um papel fundamental no estado de Santa Catarina, no desenvolvimento do estado. Então, assim, os quadros mais importantes do estado de Santa Catarina são quadros das universidades, da Universidade Federal, da Universidade Estadual, enfim, né? Então, ela tem essa importância também no Brasil, tanto na formação quanto no desenvolvimento científico, tecnológico, enfim, né? Na economia. Qualquer lugar que a gente passa, vai na Assembleia, tem vários ex-alunos, vai no Poder Judiciário, vários ex-alunos, vai na empresa, e lá tem, né, ex-alunos nossos formados em engenharia. Então, a universidade está presente, né, em toda a sociedade, e ela está no mundo, no setor produtivo, né, e também nas estruturas de Estado, né, do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. E assim é também em âmbito federal, né? Vai no Congresso Nacional, encontra pessoas formadas na universidade, vai no Ministério da Educação, Ministério da Economia, enfim, Ministério do Planejamento e tal. Sempre encontramos diversos setores que nós vamos, encontramos lá pessoas da universidade. Então, isso para mostrar como a universidade tem uma importância, né, para a cidade aqui, Santa Catarina, e para o Brasil como um todo. Em uma outra escala, assim, né? Comparando nós três aqui,
além de estudar ali, fazer economia na UFSC, também temos emprego, né? Temos que nos manter aqui. Eu particularmente, eu sou bolsista de um programa do governo do estado que trabalha com inovação e tecnologia, e eu consegui isso graças às participações que eu fazia ali nas minhas aulas, mantendo as boas notas, assim, tendo boas recomendações e principalmente tendo boas relações com pessoas assim que estão nesses tipos de cargos. Tem bastantes estudantes que, ali no mesmo CSE, eu pego no contexto geral na UFSC toda, eles funcionam desse mesmo jeito, de ter que se sustentar, arrumar um emprego, conciliar a vida universitária com o trabalho. Nós, adultos já, tendo essa transição, quando eu entrei na faculdade ali em 2022, eu tinha recém saído do ensino médio, a minha vida era com a minha família, com meu pai, com a minha mãe. Quando entra na universidade, veio um bombardeio de informações diferentes, questões de políticas, econômicas, e quando chega aqui, ter que lidar com essa mudança toda, né? É diferença a vida de cada um, né? Alguns têm mais auxílio, assim, da família próxima aqui, outros nem tanto. Eu, particularmente, tive que vir sozinho, praticamente. Muitos alunos daqui da universidade são... A universidade tem muitos alunos de fora daqui de Santa Catarina, principalmente, né? Até engatando nesse ponto que o Theo comentou, eu acho legal que a faculdade ela dá muitos programas para o desenvolvimento do estudante mesmo. Sim. Eu e o William, por exemplo, a gente participou da empresa Júnior ali do CSE, Ação Júnior, e que foi um diferencial bem grande no currículo, assim, para entrar onde é que a gente trabalha. O networking que a gente tem e um estudo mais prático, assim, com o mercado de trabalho. O nosso curso, que é mais teórico, é difícil colocar na prática as coisas que a gente estuda mesmo. Então, essa prática na empresa Júnior mesmo ajuda bastante. Daí, engatilhando isso numa pergunta, queria ver como que você acha essas atividades extracurriculares, projetos de pesquisa, empresas juniores, o tanto que isso agrega para o estudante e como que você incentiva esses projetos extracurriculares também. Sim, é fundamental. Sempre que a gente pode, né, a semana de integração dos calouros e também quando nós temos reuniões com os estudantes, sempre colocamos isso, a importância do estudante aproveitar todo esse potencial da universidade, né? Temos aqui projetos de pesquisa, de extensão, temos atividades culturais, as empresas juniores, né, os PETs, enfim, e também as monitorias. Nós colocamos, inclusive, as bolsas. A nossa prioridade foi a permanência estudantil. Então, todas as bolsas nós passamos para R$700. O governo aumentou as bolsas, mas não repassou recursos para as universidades que pagaram o aumento das bolsas. Então, as bolsas PIBIC, por exemplo, o governo paga metade e nós pagamos a metade. Então, tivemos que pagar outra metade para acompanhar quando o governo aumentou para R$700, que eram R$400. E aí, todo o discurso de ensino, pesquisa e extensão, por que a bolsa de pesquisa são R$700 e a de extensão ficou R$400. Aí aumentamos a bolsa por nossa conta também para R$700 e a monitoria, que é o ensino, também para R$700. Então também essa dificuldade orçamentária, ela ocorre em função da prioridade que nós estamos dando às políticas de permanência. No caso, poderia ser mais tranquilo não ter essas bolsas, mas é uma forma de também exatamente dar essas oportunidades para a formação, né? E a universidade, como eu digo que é uma estrutura viva, né? Ela consegue sobreviver a essas dificuldades. Então, a luta tem que ser para manter a universidade e o aluno que aqui ingressa tem que ter condições de concluir o seu curso. Quando o aluno ingressa na universidade, muda a vida, como tu falasse, né? Então, nós fizemos um esforço grande agora na universidade, no último ano pelo menos, no preenchimento das vagas, que também é uma crise mundial, né? A questão do não preenchimento das vagas nas universidades. O que nós fizemos? O vestibular tradicional, normal, que é a primeira opção, segunda opção, depois tem a reopção e tinha uma política de fazer um segundo vestibular ali no inverno, digamos assim, né? Aí nós tiramos esse vestibular, fizemos o ingresso somente pelo Enem e as vagas que sobraram nós admitimos pelo histórico escolar. Então, com esse esforço, né? Claro que dá muito trabalho fazer tudo isso, né? Com esse esforço, nós preenchemos todas as vagas da universidade. Ficaram 9 vagas sobrando apenas. Uma no campus de Blumenau e outra
4 no campus de Blumenau e 5 no campus de Curitibanos. No mais, preenchemos todas as vagas. Claro que depois tem desistência, tem vaga para transferência e tal. Mas é um esforço importante porque cada aluno que ingressa na universidade muda a vida dele e da família. Mesmo a situação mais difícil que ele ingressa, né? Se ele realmente não tem a possibilidade de se manter aqui, ele tem a bolsa, né? Uma bolsa para os estudantes, de bolsa estudantil, está em torno de R$1.000. Ele tem o RU gratuitamente, se ele está nessa faixa de renda mais baixa, né? Como eu falei, nós temos 4.000 estudantes que almoçam no RUs gratuitamente. Então, assim, isso para um estudante, digamos, de uma situação, de uma família mais humilde, significa realmente uma importância muito grande. Ele é um universitário, tem aqui onde estudar, onde se alimentar, também tem direito a ou a moradia ou uma auxílio moradia, no caso. Então, a universidade tem uma estrutura, no caso, né, que muda a vida das pessoas. Então, se nós tivéssemos um pouco mais, uma política do governo federal um pouco mais justa, no caso, né, com as universidades, ela poderia contribuir muito mais ainda com a sociedade. Exatamente formando mais pessoas, no caso, num tempo até, talvez mais curto, né, e reduzindo a evasão, porque a evasão também é um problema crônico nas universidades, principalmente após a pandemia. Nós estamos agora fazendo uma política de combate à evasão. Vamos criar um setor na pró-reitoria de graduação e um setor em cada centro, para exatamente... vamos criar um setor com essa finalidade, né, de desenvolver atividades para minimizar a evasão e orientar os estudantes. Até os estudantes que ele não está frequentando as aulas, começa a faltar as aulas e tal, essa frequência dele vai ser repassada para esse setor e esse setor vai entrar em contato com a família ou com o estudante, o que está acontecendo, para tentar recuperar o estudante. Às vezes perdeu o emprego, né, está sem renda, tem dificuldade de vir para a universidade. Então esse trabalho vai ser muito importante. Vai para o Conselho Universitário, já está sendo discutido até agora, está em consulta pública, já fizemos audiência pública com essa política, e depois vai para o Conselho Universitário, vai virar uma política de Estado, uma política permanente da universidade, mesmo mudando as reitorias, é uma política que realmente vai ficar instalada para ter essa preocupação com o acompanhamento dos estudantes, porque todo esforço deve ser no sentido de fazer com que o estudante conclua o seu curso, desde a parte acadêmica, de ter monitoria, de ter um apoio, né? Nós temos aqui no Centro Tecnológico o professor Walter. Esse professor, ele tem uma iniciativa, né, com a iniciativa dele, de exatamente oferecer cursos de matemática, né? Nivelamentos de matemática, cálculo, enfim, né? Então, temos também essa necessidade, né, de algumas áreas ter um nivelamento. O estudante entrou aqui, exatamente, tem alguma dificuldade, alguma disciplina, algum conteúdo, ter esse nivelamento para ele poder inserir-se no currículo da área dele e realmente fazer uma boa formação. Então, não é só a questão econômica, tem essa questão pedagógica que é fundamental, né, desse acompanhamento dos estudantes. Acho bem legal isso que o senhor comentou, que eu concordo bastante, que a faculdade muda mesmo a realidade da pessoa. E em universidades federais, especificamente, eu vejo um reflexo do Brasil mesmo. Então, gente de outros estados, gente de realidades completamente diferentes, gente de ideologias diferentes também. E queria ver a opinião do senhor em questão de outros países também, em alunos intercambistas. Eu, por exemplo, sou padrinho de um aluno português. Eu tenho um programa, né, para apadrinhar os calouros vindos de outros países e dar uma ajuda em questão de como que funciona a faculdade, sim, lugares para visitar e como que é essa relação externa da UFSC com outros países, questão de parcerias entre faculdades. Acho que é interessante. A universidade ela tem convênios, protocolos e intercâmbios com muitos países, né? Muitas universidades, enfim. Tem vários estudantes nossos que vão para esses programas, né? Tem casos que é dupla diplomação, consegue diploma em uma universidade internacional e um diploma dele aqui na nossa universidade. E nós temos uma secretaria que cuida dessa Secretaria de Assuntos Internacionais, né? A Sinter. Sim. E ela exatamente faz esse trabalho de acolhimento dos estudantes. Nós temos estudantes de vários países, né? Estudantes de vários graus, né? Na graduação, no mestrado, no doutorado. Cada vez mais está crescendo esse número de estudantes na nossa universidade internacional.
Cada ano que passa está crescendo esse número. Isso é muito importante, que também faz parte da formação do nossa toda que estamos aqui, como administrador, como estudante, como técnico, como docente, né? Essa convivência, conhecer outras culturas, é fundamental para a universidade, para fortalecer, inclusive, a universidade do ponto de vista da cultura, né? E do conhecimento, né? Do mundo, para realmente aperfeiçoar os processos de ensino, de pesquisa e de extensão. Legal, legal. Eu vejo muito importante essa relação, igual você comentou, de ter tanto no intercâmbio, ter esse diploma sanduíche, né? Como se diz, internacional e nacional também. Mas eu vejo o mais importante ainda também nessa relação entre os estudantes brasileiros terem esse contato com estudantes internacionais. Sim. Eu vejo bem comum, bem frequente ver um intercambista, ou então pela língua também, é bem comum no RU, conversando. Quando eu era calouro, inclusive, uma das primeiras amizades que eu fiz foi um holandês. Ele estava perdido, assim, igual eu. Aí eu perguntei onde é que era o RU, e a gente estava pertinho do RU, a gente começou a rir. E assim vai fazendo as amizades. E depois, formado, daí continua, às vezes abre um negócio, ou então tem um networking, assim, começa já na faculdade. Acho bem legal essa relação. E a UFSC sendo uma faculdade importante, assim, nacional. Então, acredito que tenha muita demanda das outras faculdades externas em os alunos de outros países fazerem esse intercâmbio aqui na UFSC. A nossa universidade ela é bastante reconhecida internacionalmente, né? E é uma universidade assim, consolidada, né? Com 40 mil estudantes, temos 120 cursos de graduação, 156 cursos de pós-graduação. Então, tem muitas possibilidades de intercâmbio em muitas áreas, em diversas áreas, né? E também é uma cidade atrativa, né? Florianópolis, chamativa, enfim, né? Tem pouca coisa para conhecer. Eu conheci um americano que veio aqui fazer um mestrado e eu tive a curiosidade de perguntar, ele era da aeronáutica, inclusive, por que veio fazer um mestrado aqui no Brasil e tal? Ele assim, eu vim por causa do Guga. Eu era fã do Guga, queria conhecer a Praia da Joaquina, queria surfar. Então, ele foi verdadeiro. Ele veio por causa naquele momento, né, do tênis, que nós tínhamos, né, uma autoridade internacional que era o Guga, né? Então eu vim por causa do Guga. Eu achei que ele estivesse brincando, né? Mas ele depois explicou, né, realmente para conhecer aqui a cidade, as praias, a cultura e tal, né? Não é só os gringos. Eu que sou gaúcho, vim por causa da cidade também, sendo bem franco. Até passei a estudar em Porto Alegre, mas vim pra cá por causa da cidade, que realmente é muito boa. Claro, a universidade também, obviamente, mas a cidade é de fato um atrativo. Eu queria retornar num ponto de política de permanência do RU, assim, tu passou já por cima, esse orçamento que limita, né, as quantidades de coisas que tu pode fazer em relação ao RU, mas acredito que seja a principal política de permanência em questão de número de atendimentos, são servidos milhares de refeições por dia. Dado o orçamento atual, assim, a gente vê que tem, assim, vem sendo feitas várias manutenções, né, de correção, mas pelo menos para o usuário final a gente acaba não vendo tanto, né? Porque são coisas mais internas, enfim. Queria que tu dissesse o que está sendo feito atualmente, qual é o cenário atual da RU e que vocês veem de possíveis melhorias, né? Possíveis próximos passos para a RU da Trindade, principalmente. Hoje o maior problema do RU da Trindade é a fila, né, digamos. Sim. O maior problema é a fila, porque o RU nosso, ele tem alimentação balanceada por nutricionistas, enfim. Apesar de toda a crise, né, a universidade tem um padrão importante na alimentação do restaurante universitário. Inclusive, são poucas universidades que têm o restaurante que nós temos. O nosso restaurante não é terceirizado. Nós temos pessoas terceirizadas. O restaurante é da universidade, tem uma estrutura da universidade, tem uma diretora, tem chefias, tem vários técnicos que tem toda essa estrutura, né? Está dentro da pró-reitoria, a praia, dentro da praia, pró-reitoria estudantil e permanência, né? Então, assim, a dificuldade maior mesmo é mantê-lo, né? Em razão do custo que é cobrado, né? Do que é cobrado. Muitas refeições não são cobradas para os estudantes carentes, né? E temos um valor também que é um valor simbólico, né? E tal. Então, a maior dificuldade é realmente manter o restaurante nesse valor. E as melhorias, nós estamos fazendo ali, o equipamento da cozinha do RU é um equipamento muito antigo. Então, nós conseguimos agora, no PAC, Plano de Aceleração Econômica do Governo Federal, né, que é para obras, investimentos e tal,
conseguimos inserir algumas prioridades nossas no PAC, né? Que foi o término do prédio lá da Medicina de Curitibanos, o término do prédio da Medicina de Araranguá, aqui o Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, vocês conhecem aqui, que está parado 12 anos, né? Sim. Também é o Centro de Ciências Biológicas, tem as capelas que eles falam, que é um setor de laboratório também, que são ambientes tóxicos, né? Conseguimos realmente esse... E para o restaurante universitário, além de outras obras, né? Restaurante universitário, conseguimos, então, digamos, recursos para fazer uma reestruturação dos equipamentos e ampliação, né? A ideia inicial seria um novo RU, mas vamos primeiro melhorar o RU atual, no caso, né? Dar uma estrutura mais efetiva para o RU atual e depois vamos verificar a possibilidade de aumentar esse complexo RU, talvez, ou no próprio, perto ali do RU mesmo, ou em outro setor da universidade. Mas é uma demanda bem interessante, né? Essa demanda do restaurante, porque se o RU está fechado, a universidade para também, né? Então, realmente, é um investimento importante que a universidade faz, né? Cerca de 30 milhões por ano que nós gastamos com o RU, mas é um investimento muito importante para manter as pessoas na universidade. Não é somente também o aluno carente, né? Porque o fato do estudante que está da pós-graduação, estuda de manhã, à tarde e à noite, é fundamental ter um RU, né? E todos, né, todos os estudantes da universidade, né, o fato de ter o restaurante universitário também agrega a comunidade universitária, enfim. Então, é um investimento muito importante, né, para a universidade, para a permanência estudantil, né? As reformas estão sendo nessa dimensão, né? A cozinha tinha muitos problemas, reclamações, né? A questão também dos equipamentos. No mais, os móveis ali são reformas mais pontuais, mas a questão da cozinha, dos equipamentos da cozinha, que estamos trocando, estamos comprando, fazendo licitação para comprar equipamentos novos, né? E fazendo aqueles acompanhamentos que nós, quando teve aquela crise, que o RU estava numa situação mais difícil, né? Ficou muito tempo sem ter uma manutenção, essas dificuldades financeiras, né? Aí, com esse recurso do PAC, nós já vamos agora dar uma reestruturada no restaurante universitário e planejar uma ampliação. Legal. Tem alguma previsão para finalizar, chegar a esses equipamentos do PAC e finalizar essa nós reforma? vamos fazer isso até o final do ano, em termos dessa parte mais dos processos de licitação e tal, né? O ano que vem nós teremos o RU bastante diferente, né? Um RU realmente bastante estruturado para realmente atender os nossos estudantes de uma maneira talvez mais rápida também, né? E nós temos aqui o restaurante do CCA que, né, também funciona muito bem. Então nós pensamos em criar aqui dentro do campus um restaurante semelhante ao do CCA, menor. Legal. Aí sim, uma estrutura mais enxuta e tal, né? Sim. Para realmente desafogar um pouco essas filas. Mas se nós conseguirmos ampliar um pouco o RU aqui, essa estrutura atual, no caso, né? Num curto espaço de tempo, né? E fazer a reposição e a modificação da estrutura, panelões, toda aquela estrutura, as ferramentas ali, a estrutura de equipamentos do restaurante, vai ser realmente, o ano que vem, acho que teremos notícias melhores aí para os estudantes. Que bom, que interessante, né? Legal, ia ser, eu acho que ideal, principalmente questão de fila, em quantidade menor fica mais fácil, aumenta a qualidade também para os alunos. Mas a gente já está finalizando, mas antes de abrir para as perguntas que os internautas mandaram, queria saber um pouco sobre o futuro do Irineu, ali ao longo desses 51 anos de UFSC, o que o Irineu vai fazer após esse mandato de reitoria? Vai recandidatar? Sim. A gestão universitária, também todo o sistema do país tem sistema de reeleição, né? No sistema de reeleição, não é comum um gestor não ser o candidato para continuar o trabalho, né? O normal é o gestor querer continuar o trabalho. Se de fato ele está ali se dedicando, o normal é querer, né, ficar um tempo mais para ampliar e concluir, enfim, de uma certa forma, atender melhor alguns pontos que não foram atendidos. Nesse sentido, eu estou disponível para a comunidade universitária para
um novo mandato, né? Naturalmente, a gente sabemos das dificuldades, na verdade, né? E o fundamental é também compreender essas dificuldades. Quanto mais entendemos os problemas, a gente consegue mais facilidade, mais encaminhamentos nas suas resoluções, né? Então, é uma experiência que nós temos também há algum tempo na universidade. Nós entendemos que conseguiremos dar uma contribuição até mais efetiva no segundo mandato, com uma experiência mais afinada. E também esperamos que o governo federal, que a gente consiga ter mais êxito nas nossas lutas políticas para obter do governo federal um orçamento, digamos assim, necessário para o funcionamento da universidade. E a grande chave nessa questão é exatamente conseguirmos fazer um orçamento dentro de algumas diretrizes vinculadas ao orçamento nacional, né? Onde as universidades teriam, então, os recursos necessários para o seu funcionamento. Não tem sentido o reitor precisar todos os anos negociar com a Celesc, com a Casan, com as empresas para não pagar as contas, porque o recurso é insuficiente. Isso também o reitor perde um tempo, né, na verdade, né, apenas com essas questões mais burocráticas. Ele deve ter um tempo mais importante para se dedicar à melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão, de mostrar à sociedade exatamente as funções da universidade, o papel da universidade para a sociedade. É um ponto que precisamos realmente atender e explicitar melhor para a sociedade e ficar mais à disposição da sociedade. A sociedade pode ensinar muito a universidade também, né? Então, a universidade tem os saberes, né, locais, saberes da cidade, enfim, a universidade também deve buscar contemplar, né, esses conhecimentos e aprimorá-los e aprofundar esses conhecimentos dentro das suas diversas formas de ensino e também nas suas diversas áreas de pesquisa que temos aqui na nossa universidade. Qualquer assunto, qualquer problema da sociedade, a universidade tem um estudo, ela tem a possibilidade de desenvolver uma pesquisa para resolver esse problema. Legal, a gente está até estudando também, a gente fazer a cobertura de algumas eleições, centro acadêmico, DCA e da reitoria também, dando tudo certo. Quem sabe a gente consiga fazer essa cobertura entrevistando os candidatos, entre outras coisas também. Acho que dá para abrir aqui para as perguntas já também. Pode responder de uma forma mais breve, por questão do tempo também. Primeira pergunta, o Azaf perguntou: senhor reitor, o que o senhor acha da troca do nome do campus, João Davi Ferreira Lima? Bem, é uma discussão que a universidade vinha fazendo já há uma década, na verdade, né? E toda a comunidade universitária já trabalhou nessa direção, né? Compreendeu, né? Compreendeu a necessidade da mudança do nome, considerando questões históricas ocorridas, e foi um consenso. Não teve nenhum servidor técnico administrativo, nem docente, nem estudante do Conselho Universitário presencialmente que tenha votado contrariamente. Então, todos que estavam ali votaram favoráveis. Então, é um pensamento da comunidade universitária. Só quem votou contrário foram algumas pessoas que estavam virtual, 3 ou 4 pessoas e tal, né? Então, foi uma compreensão, foi um atendimento da comunidade universitária. Não é um assunto que foi discutido, foi 2, 3 votos que ganhou uma proposta A ou uma proposta B, não. Foi uma discussão construída, o pessoal construiu esse caminho realmente de voltar o nome da universidade, do campus universitário, como era, né? Campus Universitário de Trindade. Acho que é um assunto que foi bem pacificado na comunidade universitária, né? Passando aqui para a próxima pergunta, é do Wagner Massango. Ele questiona sobre a reforma do ginásio do CDS ali, do Centro Desportivo. Tem razão. A gente tem muita dificuldade, assim, em questão de chuva, principalmente, quando a gente vai praticar as atividades esportivas e acaba, sabe, impossibilitando as atletas que usam aquele espaço como recreação e até desenvolvimento dos alunos como possíveis, assim, potenciais atletas. Como que fica essa visão da universidade? Sim, tem toda a razão, porque realmente é uma situação bastante fragilizada na questão. Nós temos ali 3 ginásios, o ginásio 1, 2 e o 3. O ginásio 1 e 2 tem problemas de infiltração, enfim, quando tem chuva ele molha. Sim. O ginásio 2 está soltando
também uma parte lateral, algumas reboco, né? Alguma parte ali de É, isso mesmo. tá caindo, enfim. O 3 é o ginásio que está um pouco melhor, merece uma pintura e tal, mas não é muito problemático. Eu estive ali, inclusive, no sábado, né, na abertura das Olimpíadas do Colégio de Aplicação, né? E até pedi para o pessoal da Educação Física me mostrar do setor ali, aonde que estavam os furos, né? E realmente temos ali... foi sorte que não choveu, né? Então as crianças não foram prejudicadas com essa situação, mas nós estamos com um compromisso lá com a direção do Centro de Esportes, né? E chamamos já a prefeitura do nosso campus também e vamos fazer um planejamento para realmente até o final do ano, pelo menos organizar essa parte de como seria, porque o ideal seria trocar todas as estruturas, todos os telhados. Isso aí demoraria muito e também seria um custo aí que seria mais de R$1 milhão, né? Então nós vamos fazer uma intervenção inicial para tirar essas goteiras, para realmente resolver essa questão inicial e depois pensar em modernizar esse ginásio mais para frente. Mas é um assunto que está na nossa pauta como prioridade. A última pergunta, pode ser bem breve também a resposta. Um internauta que comentou, não sei se você conhece, Nildo Urix, perguntou, e a editora UFSC vai crescer? Quem está perguntando é o Nildo Urix? Nildo Urix mandou pra gente. Aquele Nildo Urix eu conheço desde quando ela era estudante, ela era Tava nas fraldas do DCE. Nildo Urix é um membro importante da nossa universidade, como estudante, como professor, e agora é o nosso diretor da editora. Nós estamos realmente priorizando, né, a editora universitária em termos de viabilizar todas as impressões necessárias das obras que estão lá planejadas e estamos dando todo o apoio. Com certeza, no próximo ano, o Nildo vai estar aplaudindo aqui a administração da universidade pelo apoio que tem dado à editora universitária aqui. De fato, é muito importante com as feiras que estão sendo agora programadas e também tem o Livro na Praça. Enfim, a editora universitária tem um destaque importante e é realmente muito importante para a nossa universidade. Legal. Só antes de finalizar, tinha uma pergunta genuína minha, talvez a mais polêmica hoje do dia. Queria saber se o senhor é Avaí ou Figueirense. Avaí. Curto e direto. Perdemos tá o Godoy ali atrás. Ia ficar feliz com a notícia. Ele ia ficar feliz. O maior havaiano que eu conheço. Eu acho que podemos finalizar. Passou muito rápido 1 hora aqui. Se tivesse. Daria para conversar mais muito tempo. Mais assunto. Mas acho que foi bem fazer outros produtivo. encontros, né? Em outro Também. momento. Com certeza, na eleição aí para a próxima eleição de reitoria, esteja convidados. Com certeza. Estamos à disposição. Um prazer imenso, Irineu. Agradecer também a participação do público aí nessa entrevista. Muita gente pediu, o senhor bem requisitado na internet. O pessoal queria ouvir sua opinião. E acho legal também trazer essa comunicação com os estudantes. Muita gente tem muita dúvida e a gente trouxe algumas dúvidas sinceras mesmo que a gente tinha conversando com os estudantes. Então fica aqui nosso agradecimento. Fica para a próxima também o convite para próxima campanha, reitoria, a gente fica à disposição aí também. Estamos à disposição, só tenho a agradecer a oportunidade. E parabéns pelo trabalho de vocês. Valeu. Obrigado. Então é isso, fechamos. Valeu, pessoal. Até o próximo encontro. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, galera. Valeu. Bem. Fechou. Ó.